Olá, turma! Aqui é a professora Shirley. Com esta videoaula, eu introduzo uma série de vídeos sobre as classes de palavras da língua portuguesa. Em relação a esse tópico, do ponto de vista dos estudos gramaticais, a divisão das palavras da língua segue 3 critérios. Assim, se a descrição da língua incide sobre a forma e flexão das palavras, o critério aplicado é o morfológico. Se ocorre sobre a função que as palavras exercem nos enunciados, o critério aplicado é o sintático. Se recai sobre as significações de que as palavras são portadoras, o critério é o semântico. Em relação à morfologia, a gramática costuma agrupar as palavras da língua em 10 classes: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Aqui, inicialmente, restringo-me ao estudo morfológico da classe substantivo. A função que define a classe de substantivo é a nomeação. Essa é a classe que nomeia o ser, seja ele animado, inanimado, real, imaginário, concreto ou abstrato. O substantivo também pode ser classificado de 4 maneiras, considerando a referência que faz no mundo exterior e no mundo interior. A primeira classificação do substantivo refere-se à maneira de existir ou à natureza dos seres por ele designado. Quando nomeia seres reais ou imaginários, nomes que têm uma existência independente do outro ser em um mundo real ou possível, é chamado de concreto. É um conceito independente. Quando nomeia a noção abstraída de um ser, referente a qualidade, sentimento, estado, ação, atitudes, é chamado abstrato. São nomes cuja manifestação está associada a um ser do qual depende sua existência. É um conceito abstraído. A distinção entre nomes concretos e abstratos pode gerar dificuldades se misturar conceitos gramaticais com físicos. A gramática classifica a palavra e não o ser. Por isso, algumas palavras, a exemplo de fada, alma, apesar de fisicamente serem abstratas, seus conceitos linguísticos são concretos. A segunda classificação do substantivo refere-se à maneira de nomear. Quando nomeia os seres de uma maneira geral dentro de sua espécie, é chamado comum. Quando nomeia o ser de uma maneira particular dentro de sua espécie, é chamado de próprio. Os nomes que designam algo que se quer particularizar também são chamados de próprios. A terceira classificação do substantivo refere-se à maneira de formar a palavra. Quando o nome apresenta apenas um radical, é chamado de simples. Quando o nome apresenta 2 ou mais radicais, é chamado de composto. Ainda estão inclusos como uma subclassificação dos substantivos simples os substantivos coletivos. Os coletivos são nomes que, embora no singular, sugerem pluralidade e remetem a um conjunto de seres de uma mesma espécie ou a corporações sociais, religiosas, agrupadas para determinado fim. A quarta classificação do substantivo refere-se à origem da sua formação. Assim, quando o nome não deriva de uma palavra, é chamado de primitivo. Quando o nome deriva de uma outra palavra, é chamado de derivado. Esta aula introdutória tem servido para situá-los em relação a essa que é tida como uma das mais importantes classes de palavras da língua. Na próxima videoaula, eu prossigo o estudo sobre o substantivo, abordando a flexão de gênero. Até mais!